podemos dar início à sessão, então, do projeto Educação. E hoje nós temos a honra de receber o Dr. Donaldo Botelho Veneziano, que é coordenador de registro hospitalar de câncer do Hospital Amaral Carvalho, de Jaú, e a doutora Lenira Maria Queiroz, médica ginecologista, coordenadora do Programa de Prevenção do Câncer Ginecológico de Jaú, que veio conversar um pouquinho conosco sobre esse programa de prevenção do câncer. Então, nós entramos em contato. O Amaral é um parceiro nosso, que está sempre aqui com a FEOSP, e agora veio mostrar um pouquinho sobre esse programa de prevenção. Então, obrigada a todos. Palavra de vocês. Bom dia a todos. Inicialmente, nós gostaríamos de agradecer aos organizadores, à FEOSP, pela oportunidade de a gente estar trazendo aqui esse estudo, né? Uma parte um estudo e o próprio programa de prevenção que é desenvolvido aqui na cidade de Jaú. Eu vou fazer uma parte inicial aqui, específica do estudo que a gente desenvolveu agora no mês passado, com os casos de câncer do colo do útero. Esse estudo foi levado para o Congresso Brasileiro de Epidemiologia, agora no início de novembro, e a gente fez uma apresentação lá também, e foi selecionado pelo pessoal da FEOSP, foi separado esse assunto, e a gente está trazendo ele aqui. Então, dando início, eu gostaria de chamar... Deixa eu ver. Antes de falar propriamente dito do programa, né, queria trazer esse detalhe em relação a uma condição que a gente tem aqui na cidade de Jaú e em outras 24 cidades do Brasil que tem essa ferramenta, né, chamada Registro de Câncer de Base Populacional. O Registro de Câncer de Base Populacional, ou o RCBP, como a gente diz, é um sistema que registra os casos de câncer de todas as pessoas residentes numa determinada região, uma determinada área geográfica específica. Ele serve para avaliar o impacto do agravo câncer na população residente naquela localidade, né, através do cálculo dos indicadores de incidência. Ele auxilia também em estudos epidemiológicos descritivos, né, sobre a população de risco, e também contribui para avaliar possíveis programas de prevenção e educação que estejam implementados nesta área de cobertura. Aqui em Jaú, esse registro foi instalado oficialmente em 2006. Nós temos 3 publicações já, com dados de 1996 até 2012 publicados, mas já temos dados concretos até o ano de 2015. São aproximadamente 12 mil registros, né, seriam 12 mil casos de câncer aqui na cidade de Jaú, e o nosso estudo sobre o câncer do colo do útero foi baseado nas informações do registro de base populacional. Aqui já uma distribuição dos casos de câncer do colo do útero na cidade de Jaú, divididos entre aqueles tumores iniciais e os invasivos, né? O vermelho são os em estágio inicial e a cor azul os casos de tumor mais avançado. Como dá para perceber, já nesta apresentação, né, parece existir uma tendência de crescimento, né, ou do aumento de número de casos dos tumores não invasivos, que são essas barras em vermelho. E o nosso estudo foi justamente analisar essa tendência estatisticamente. Nós usamos aí o modelo de regressão linear, baseado na metodologia de Joint Point, onde o sistema distribui as taxas de incidência ou de mortalidade ao longo do tempo e verifica possíveis pontos de inflexão da curva. No caso desse estudo nosso, do câncer de colo do útero, tanto para a incidência quanto para a mortalidade, não houve nenhuma inflexão, ou seja, a curva, pelo modelo de Joint Point, ela não decresceu nenhuma das vezes, ela só aumentou. Então aqui são já os resultados da análise, né? O gráfico de cima, essas duas curvas, vermelha e azul. A vermelha representa
os tumores iniciais e azul os tumores avançados. Visualmente já dá para perceber, né, que parece existir uma tendência de aumento dos invasivos, dos não invasivos, perdão, e de queda nos tumores avançados. Esse modelo de regressão por joint point, ele calcula um valor que representa a variação percentual anual desses indicadores, tanto incidência quanto mortalidade. É o que a gente chama de APC na sigla em inglês, né? Variação percentual anual. No caso dos tumores não invasivos, houve uma tendência de aumento de 4% ao ano, e dos não invasivos, um pouquinho menor, mas de 3,9% ao ano de queda, né? Então, o sinal negativo ali no 3,9 quer dizer que essa tendência dessa curva ela é de decrescimento, ela está diminuindo, né, o número de casos, aqui no caso as taxas, e os não invasivos foi constatado um aumento de 4% ao ano nas taxas de incidência. A taxa média de incidência nesse período foi de 19,9 casos por 100 mil mulheres, dos não invasivos, e dos invasivos, dos não invasivos 3,9% de APC e 9,6% de taxa de incidência média no período. O gráfico de baixo, que é essa linha verde, representa a mortalidade. O gráfico de cima é a incidência e o gráfico de baixo é a mortalidade. Então, a mortalidade, também utilizando o modelo de joint point, demonstrou uma queda de 2,5% ao ano nesse período, de 1996 a 2014, uma taxa média de mortalidade no período de 3,7 casos por 100 mil. Então, esse foi o resultado final do estudo, né? Quer dizer, foi comprovado estatisticamente, todos esses valores que eu estou dizendo têm significância estatística, né? De 95%, e todos com um intervalo de confiança também caracterizando esses números como efetivamente o comportamento das taxas de incidência e de mortalidade nesse período. Em relação ao estudo, foi esse o resultado. Agora, então, eu passo a palavra à doutora Lenira, que vai falar especificamente do programa, né? É claro que essas curvas aqui, esse resultado, ele não foi de graça, né? Isso representa todo um trabalho que é feito aqui na cidade, e nós fizemos só esse cálculo estatístico que, de fato, comprovou esta realidade. Bom dia, acho que está ajustadinha a câmera. É um prazer falar com vocês. Assim, imagino que esteja sendo ouvida por um número grande de gestores, espero, né, porque eu acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre um resultado muito efetivo de condutas preventivas, né, que tem um ganho não só financeiro, mas social muito importante. Então, na verdade, esse programa de prevenção, nós chamamos de prevenção ao câncer ginecológico, não só colo do útero. Ele começou, claro, com o colo do útero e, através de uma parceria da Fundação do Hospital Carvalho, com a Secretaria Estadual de Saúde e com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, já começa que é uma soma de interesses, né, não só pelo social, mas como pelo impacto financeiro. Isso porque o Jaú, uma cidade com um hospital oncológico, em 1993 tinha uma mortalidade vergonhosa de 10,22 por 100 mil mulheres, né? Porque nós fazíamos 80% dos casos que eram diagnosticados no município, eram de estadios clínicos 3 e 4, que tem uma chance de sobrevida em torno de 50%. Por isso, essa mortalidade alta. E nesse ano de 93, no ano anterior, na verdade, que nós começamos a levantar, nós não tivemos nenhum caso de lesão pré-invasora, ou seja, um CA in situ, né, uma citologia oncótica alterada. Então, nós imaginamos que tinha alguma coisa alterada. Então, aí foi que nós fizemos todo um planejamento antes de iniciar. Esse planejamento foi um estudo da situação. Quer dizer, nós levantamos por que as mulheres, qual era a nossa cobertura de citologia, por que as mulheres não estavam fazendo citologia de uma maneira adequada e contínua, identificamos essas possíveis alterações e elaboramos em cima disso um projeto piloto. O que basicamente nós vimos é que a coleta era atrelada à consulta médica. Então, isso formava um gargalo nos centros de saúde, nas unidades básicas, porque tem uma restrição de número de consultas ou do tempo que o colega fica.
As citologias, elas eram agendadas, às vezes as mulheres num número específico, às vezes as mulheres menstruavam na data, ou se esqueciam se esse planejamento tinha sido muito anterior, e por isso a nossa cobertura era ruim. E nós fizemos, então, um projeto piloto baseado na coleta pela equipe da enfermagem com busca espontânea, quer dizer, não atrelada à consulta médica ou agendamento na unidade básica. Esse projeto piloto foi desenvolvido inicialmente nas dependências do hospital, visando testar a aceitação da população e a eficácia da coleta por essa equipe que foi treinada por nós, né, para começar a iniciar essa coleta. O treinamento foi feito, inclusive, em parceria com a FOSP. E aí, então, nós, com esse projeto piloto, que foi de 18 meses, nós apresentamos para a Secretaria de Saúde e conseguimos expandir para o município. Depois eu vou explicar para vocês como é que funciona. Só que nós tínhamos uma coisa muito importante, antes dessa expansão, ou paralelo a ela, nós criamos um ambulatório de patologia cervical, que hoje a gente chama de ginecologia preventiva. Por quê? Porque nós tínhamos que ter uma retaguarda garantida para todos os exames que fossem coletados. Então, a importância do nível secundário eficaz, que atenda de uma maneira rápida, rápida e conclusiva, né, que é de resolutibilidade alta. Então, o que nós queríamos era oferecer um exame, uma paciente não ia ficar esperando 6 meses para ter o resultado, que isso era um dos gargalos também, e muito menos ficar com o resultado sem saber para onde ir. Então, todo o procedimento, todo esse projeto foi montado em cima do nível primário de coleta, do nível secundário de retaguarda e de um nível terciário de tratamento quando necessário ou diagnosticado uma lesão invasora. Tá? Então, essa rede ela foi bem montadinha desde o começo, antes de nós darmos o start das campanhas de divulgação que vieram, então, a partir de 98, com o lançamento da nossa logomarca. Vou falar para vocês. Bom, e aí, então, onde é? Eu estou usando essa seta aqui. Agora eu posso usar pausa? Ih, gente, espera um pouquinho. Ok. Então, aí nós começamos as campanhas de divulgação. Então, vocês entenderam que o programa foi desenvolvido em 3 níveis. No primário, na coleta, por busca espontânea. No secundário, com assistência com a retaguarda eficaz e rápida. E no terciário, para tratamento. E aí, então, nós começamos as campanhas de divulgação. Uma vez que esse esquema estava montado para a retaguarda, nós começamos as campanhas de divulgação. Então, na primeira fase, que foi o lançamento da logomarca, que é o que vocês estão vendo aqui, esse sol, né? Que é programa de prevenção do câncer ginecológico. Na verdade, é um CIG e um sol, e isso é como se fosse a estrutura do útero. E o nosso slogan, que é câncer do colo do útero, uma doença fora de moda. Na verdade, em analogia ao câncer de mama no alvo da moda. Então, nós começamos a partir de 98, elegemos o dia 27 de novembro e começamos primeiro as campanhas para fixação da logomarca, através de outdoor, de pessoas vestindo a camiseta no dia 27, tanto do comércio. Então, nós apelamos para várias outras unidades. Então, nós chegamos a ter, em um 27 de novembro do ano de 2000, 5.000 camisetas usadas no município no dia. Então, nós, na verdade, fixamos a logomarca e divulgamos a existência do programa. E aí nós passamos, então, para uma segunda fase, clica aqui e desce, isso, que foram as campanhas educativas, que nós começamos a partir de 2002. Então, nós já tínhamos elaborado o programa, ele já estava em andamento, quer dizer, nós já tínhamos aumentado o nosso nível de coleta, com a nossa retaguarda funcionando, e com a primeira fase, que foi a divulgação da logo e do programa. Nós passamos, então, para as campanhas educativas, que visavam, em 2002, as crianças, e, na verdade, de uma maneira indireta, as mães, porque nós temos todo um material didático direcionados a ela, mas elas levam, no final do dia, que a gente debate isso com os professores, elas levam um convite para as mães fazerem um exame. Né? E elas chegam em casa com esse papelzinho para as mães, para as avós, para as tias, para as cuidadoras. No segundo ano, em 2003, o segundo ano da nossa campanha educativa, nós abordamos os adolescentes. E aí, então, também um pouco já de prevenção primária a respeito da necessidade do uso do preservativo nas relações sexuais. Isso foi em 2003. Em 2004, o que nós tínhamos observado? Que se a gente analisa os resultados ano a ano, e nós vamos procurando soluções para aqueles enfrentamentos, para aquelas dificuldades que nós vamos analisando dentro do programa. Então, nós observamos que a nossa cobertura nas faixas etárias acima de 40 anos, 50 anos, era menor. Então, nós fizemos uma campanha voltada para as mulheres adultas.
E aí, então, o nosso foco foram grupos de orações, supermercados, locais onde essas pessoas se encontravam. Então, nós desenvolvemos, nesses 3 anos, esse material didático e essas campanhas educativas. E esse material, ele é utilizado até hoje, né, que nós divulgamos, usamos em outras campanhas. E, paralelo a isso, nós fazemos algumas campanhas educativas pontuais e de busca ativa, tipo Busdoor, tipo participação em feira de saúde, e na semana específica do dia 27 de novembro. Então, nós temos trabalhado durante todo esse tempo com a coleta, quer dizer, mantendo de uma maneira contínua as unidades de coleta dentro, que é descentralizado. Nós temos uma equipe itinerante que vai para os bairros, nas diversas UBSs. Temos uma equipe fixa, que é atrelada ao Amaral, mas numa entrada diferente do Hospital Oncológico. Temos mantido a retaguarda, quer dizer, as pacientes são encaminhadas. Então, é um processo contínuo e, paralelo a isso, a gente faz essa divulgação aonde nós achamos oportunidade, né? Que isso é bem importante. Nós temos parceiros importantes, que é a Secretaria da Educação, que tem trabalhado conosco em todos os eventos que a gente faz com as crianças, com os adolescentes. Várias empresas que contribuem, vocês estão vendo aqui, teve um ano que nós fizemos em parceria com a Centrovias. Então, dia 27 de novembro, as mulheres que passavam dirigindo ganhavam uma camiseta e todos ganhavam um folheto orientando a respeito da necessidade da coleta frequente da citologia oncótica. E essa é uma foto interessante da parceria dos professores. Essa é uma reunião deles, né? Então, nesse dia, eles trabalharam também com as camisetas dentro da educação. Todos os eventos que a gente faz, a gente trabalha uniformizado com a camiseta do programa. Bom, além disso, o que nós resolvemos investir? Nosso hospital ele é regional. Esse ambulatório que foi criado para a retaguarda do nosso programa, na verdade, ele serve a partir de 98, que começou a campanha Viva Mulher, né, no Brasil, das coletas de citologia. Nós somos retaguarda para a microrregião. E por nós sermos retaguarda não só no hospital, como no ambulatório, nós sentimos a necessidade de melhorar a qualidade da coleta, porque isso também é um nó dentro dos programas, a qualidade da citologia. Porque às vezes a paciente vai lá, faz a coleta, mas a coleta é inadequada e está passando alguma lesão inicial. Então, nós também fizemos um diagnóstico disso, né, que nós necessitávamos de treinamento. Nós começamos primeiro fazendo na nossa microrregião, depois, quando a FOSP encampou o projeto central, nós atuamos também como centro treinador. Então, na verdade, nós já fizemos um treinamento, 17 cursos para coleta, já com 718 participantes de 83 municípios, que, na verdade, ele foi expandido para outras DRS, né, para outros regionais. E nós também treinamos agentes comunitários da nossa região para fazer a divulgação e a busca ativa do programa e da necessidade. Então, nós já fizemos 4 cursos, com 250 participantes, além de, já há 14 anos, promovermos um encontro bianual para ginecologistas em atualização em PTGI, Patologia do Trato Genital Inferior. Por quê? Porque nós queremos que existam outros centros, outros níveis secundários na região. Então, a gente habilita os ginecologistas e atualiza não só para ação no serviço público, mas para a conduta diária, né, dentro da atividade profissional. Então, nós realizamos, em parceria com a Associação Brasileira de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia, nós realizamos esses cursos bianuais para os médicos da região. E também formação de agentes multiplicadores. Esse foi um projeto que nós fizemos, se não me engano, em 2006, em parceria com o Ministério da Saúde, que foi divulgado, então, a nível nacional. Agora, nós estamos numa outra fase. A nossa meta é zerar o número de vítimas, né? Nós não queremos ninguém, pelo menos na nossa região. Então, nós entramos na terceira fase do nosso programa, que é a prevenção primária, que nós chamamos de um futuro sem câncer, no caso do câncer do colo. No que consiste isso? Então, nós temos centrado força a cada 3 anos. Porque, segundo o Ministério da Saúde, se nós tivermos todas as mulheres escolherem um exame a cada 3 anos, nós não vamos ter tumor invasor. Então, a gente faz a campanha de divulgação, no lugar de ser anual, ao invés de ser anual como nós fazíamos antes, nós temos feito a cada 3 anos. E aí, então, nós fazemos uma campanha educativa nas escolas, visando também, porque isso já tem uma divulgação na mídia. Então, mesmo os não estudantes participam, porque os professores são envolvidos, eles são formadores de opinião, as unidades básicas são envolvidas, uma quantidade muito grande de crianças, de uma maneira indireta, os seus pais, os seus tios, as mulheres da família, né? Então, nós temos feito esse trabalho. Aí nós usamos aquele material didático que vocês viram,
só que a nossa ênfase tem sido nas crianças que estão em faixa etária de vacinação contra o HPV. Então, nós temos uma taxa de adesão à vacina muito grande no município, porque a gente tem feito esse trabalho, estimulado e feito campanha de esclarecimento a respeito da prevenção primária, que é a vacinação. Então, nós queremos atingir as mulheres através das crianças, mas também formar esse conceito e a gente amplia para outras DSTs dentro desse debate nas diferentes faixas etárias. Fazemos isso a cada 3 anos, porque mesmo a gente repetindo um pouquinho o material didático, nós vamos pegar essas crianças em outros níveis e vamos estar sempre relembrando da necessidade da coleta. Então, isso tem sido o nosso trabalho. E aí, então, como o Donaldo já mostrou, né, que eu trouxe de uma maneira diferente, porque essas lesões, esse em azul, são as lesões precursoras. Entendam que não existe câncer. As em amarelinho são as lesões iniciais, aliás, avançadas. E a vermelhinha são as lesões iniciais. Entendam que existe um câncer curável, né, diferente das outras. Então, isso é que, no final, vai dar o impacto na mortalidade. E nós fazemos uma conta financeira, porque imaginem você tratar uma mulher de câncer de colo com radioterapia, com quimio-rádio, com cirurgia, que é um tratamento mutilante, mas muito, muito, muito caro, né? Então, você vai despender um recurso financeiro que daria para você fazer um programa de prevenção, com certeza, por anos. Mas a gente faz essa conta, mas nós fazemos uma conta social. Esse número que vocês estão vendo aqui é do nosso ambulatório. Então, nós temos também mulheres de outros municípios, tá? que são encaminhadas, né, da microrregião, às vezes até de cidades um pouquinho mais distantes da nossa microrregião. Então, nós tivemos até dezembro de 2016, tratados no nosso ambulatório, 2.470 mulheres com CA in situ, que é o último grau antes da lesão tumoral. E aí nós fizemos uma conta que, entre essas mulheres, 1.340 são mães, que na verdade, então são 1.340, 4.023 filhos que não perderam a mãe para o câncer do colo. Entendam que, apesar de dispendioso, de doloroso, essas mulheres elas são acometidas e morrem por esse tumor entre 35 e 55 anos. Quer dizer, o ápice da vida produtiva e da necessidade ainda, da importância delas ainda dentro do núcleo familiar. E fora isso, 52 mulheres foram tratadas com procedimentos conservadores e engravidaram depois e tiveram filhos. Quanto mais cedo você faz o diagnóstico, melhor a chance de cura, mas principalmente o volume de lesão de colo que você tira, ele é pequeno. Isso não impacta, por exemplo, uma prematuridade, uma gestação futura. Porque hoje o que se discute muito, aí vocês estão vendo que nas unidades de vocês que a coleta começa aos 25 anos pelo Ministério da Saúde, porque muitas vezes essas mulheres são hipertratadas e o maior impacto desse tratamento, às vezes desnecessário, é na próxima gestação, com ruptura prematura de membranas, trabalho de parto prematuro, pela retirada de parte do colo. E quando você faz isso de uma maneira precoce, e o volume é menor do que 6 gramas, por exemplo, o impacto é pequeno. Então, nós temos dados no nosso serviço, que a gente pode discutir em outra ocasião, o impacto quase nenhum sobre as gestações futuras ou sobre o futuro da gestação, porque as lesões iniciais elas têm um volume menor, retirado, então o impacto é menor. Para vocês terem uma ideia, 90% dos nossos casos são tratados ambulatorialmente com exéreas de transformação do tipo 1. Então, isso a gente considera o nosso ganho social. Tá? E claro, né, em 2004 e 2015, nenhuma mulher morreu de câncer de colo de útero no município, que para nós é uma vitória. A gente tem mantido a mortalidade entre 1 e 1,8, que é compatível com o país de primeiro mundo, né, e essa mortalidade zero nesses 2 anos. Mas, né, como disse para vocês, a prevenção do câncer ginecológico. Então, nós também prestamos atenção, por exemplo, nas lesões vulvares, que são as lesões quando as mulheres vêm fazer a coleta da citologia. Algumas lesões elas são precursoras para o câncer de vulva, então as enfermeiras elas são treinadas para detectar essas lesões, basicamente lesões leucoplásicas e pruriginosas, que são mais comuns nas mulheres menopausadas. Então, essas pacientes elas são encaminhadas, nós temos em paralelo um ambulatório grande de patologia vulvar, e também nós rastreamos câncer de endométrio. Por quê? Segundo os dados do INCA, do Ministério da Saúde, nós tivemos o menor índice de mortalidade por câncer do colo do útero entre as unidades que têm registro de base populacional,
aliás, registro hospitalar de câncer, né, Donaldo? De base populacional. Então, nós tivemos o menor índice de câncer de colo do útero entre todas essas unidades registradoras, mas tivemos o maior de câncer de endométrio. Por que isso? Porque a nossa população está sobrevivendo ao tumor mais comum, está ficando mais idosa, mais obesa, como todos os lugares, e nós temos detectado esses casos. Então, o que aconteceu? Nós já expandimos o nosso programa para esse rastreamento, essa busca ativa das lesões. Então, foi criado um centro de esteroscopia, lembrando que eu sempre bato nessa mesma tecla da necessidade de um centro secundário para você encaminhar. Você não pode criar uma expectativa de detectar um tumor e não ter para onde encaminhar essa paciente para complementar esse diagnóstico. Então, no hospital nós temos um centro de esteroscopia e nós rastreamos as mulheres, basicamente as que apresentam sangramento pós-menopausa. São encaminhadas para ultrassonografia e para a esteroscopia diagnóstica e tratamento. Com isso, a gente tem detectado muitas lesões iniciais, a gente ainda não tem dado conclusivo, não deu para levantar porque o N ainda é pequeno, mas assim tem sido muito gratificante ter estendido para esses dois tipos de rastreamento. O Mandurinha só não faz verão, e eu acredito que o grande trabalho é desenvolvido por equipe, né? Então, nós temos, na verdade, 6 coposcopistas, não precisamos de tantos, né? Na verdade, um coposcopista que ficasse todos os dias, daria, mas nós envolvemos toda a equipe do hospital, que são os oncologistas, na coposcopia. Por quê? Porque é importante que se tenha uma noção do rastreamento e diagnóstico precoce. Então, nós somos em 6 na equipe, os 6 estão na coposcopia. Tá? 5, aliás. Estão dentro tem escala dentro do ambulatório de coposcopia. Nós temos uma equipe de enfermagem, da qual a Ana Marta comigo desde o começo, que é ela que coordena, tá? Que são as enfermeiras graduadas, né, de nível universitário. Temos as técnicas de enfermagem que dão assistência em sala. Tá? Temos recepcionista, quer dizer, eu fiz questão de colocar toda a equipe, inclusive o Donaldo e a Cláudia, porque eu acho que isso realmente é um trabalho dividido, é um trabalho contínuo, de formiguinha, e dividido entre uma equipe. Né? Nós dividimos as nossas funções. Muito obrigada pela atenção, estou à disposição de vocês para eventuais perguntas. Aguardo aqui. Oi, obrigada, doutora Lenira, obrigada. Agora. Eu vou abrir agora aos pontos, tá bom? Quem tiver dúvida, eu tenho algumas perguntas aqui. E é bem bacana, né, esse projeto de prevenção. Lembrando que Não estou te ouvindo. câncer ginecológico. Oi. Está me ouvindo? Está cortando um pouquinho, o som tá bom. Oi, pronto. Tá bom agora? Sim, perfeito. Ok. Lembrando que o câncer ginecológico, ele afeta também, infelizmente, bastante mulheres, e a gente está num problema grande que é a falta dessas mulheres que não, às vezes fazem o exame, não dá continuidade, ou aquelas que não fazem o preventivo e quando já aparece já está num grau muito alto. Eu gostaria, doutora, que a senhora explicasse um pouquinho para nós a diferença do carcinoma, porque às vezes as pessoas não sabem, do carcinoma, da displasia, que tem uma diferença deles aí para ficar um pouquinho mais ciente. Então, pense assim, a nomenclatura, ela foi mudando ao longo do tempo, tá? Então, o carcinoma in situ equivale à neoplasia intraepitelial, quer dizer que é dentro do epitélio,
grau 3. Isso significa que os 3/3, porque o comprometimento celular ele é dividido em 1/3 do epitélio, 2/3 ou 3/3. Quer dizer, dentro do epitélio, que mede em média 3 milímetros, 2 milímetros, você vai ter célula tumoral ocupando só a parte baixa, isso é uma neoplasia intraepitelial grau 1 ou NIC1 ou hoje low-SIL, né, lesão de baixo grau. E quando ela ocupa 2/3 ou 3/3 do epitélio, que ali é o NIC2 ou NIC3, na classificação antiga de Papanicolau carcinoma in situ, na atual do Ministério da Saúde, lesão de alto grau. Então, hoje, você tem que entender as lesões pré-invasoras, né, como lesões de baixo grau, que é o NIC1, que tem baixo risco de evoluir para tumor. E as lesões de alto grau, que são as NIC2 e NIC3, que têm um risco maior. A NIC2 fica em cima do muro. Tá? Alguns casos, dependendo da faixa etária, ela tem uma chance de regressão. E a NIC3, ela tem uma chance muito grande de evoluir para tumor. Então, ela sempre é tratada. Embora alguns casos não evoluam. Então, a neoplasia intraepitelial cervical quer dizer que ele está intraepitélio. Ele ainda não tem invasão dos tecidos adjacentes. Então, eu costumo fazer um paralelo. É como se você tivesse com o inimigo preso dentro dos muros. Se ele está no muro, né, se ele não ultrapassou a membrana de proteção, ele não contaminou nem sistema linfático, nem sanguíneo, ele não é um câncer, portanto, ele é 100% curável só com a retirada da lesão. Quando ele é um tumor invasor, significa que ele pulou o muro, ele rompeu essa barreira. E ele pode ter contaminado esses sistemas de drenagem. Aí, então, o tratamento é um pouquinho maior, já é um tratamento oncológico. Então, o que nós estamos falando é das lesões que são rastreáveis, quer dizer, são mulheres assintomáticas, de lesões que você não visualiza e que você faz uma coleta de citologia de rotina. Entendeu? A célula vai mostrar alteração compatível com uma lesão de baixo grau, compatível com uma lesão de alto grau. Isso em nível primário de rastreamento, que é a coleta da citologia. Aí esses exames alterados é que vão para a colposcopia, e o diagnóstico ele é sempre um tripé. Primeiro, a citologia, que é o teste de Papanicolau. Segundo, a colposcopia, que é visualização e localização da lesão. E depois, a biópsia dirigida, que é a confirmação antes do tratamento. E aí, então, nós vamos ver se há necessidade de tratar. Se o tratamento ele pode ser em nível ambulatorial, em nível hospitalar, se vai necessitar de alguma complementação depois. Deu para entender? Sim, deu certo. Então, isso não quer dizer que um carcinoma in situ, um NIC3 de grau 3, ele já possa evoluir para uma esterec. E tem outros tipos de... a priori, não. Então, assim, você não tem uma lesão invasora. Aí, então, o primeiro tratamento dela não é uma esterectomia.
esterectomia. Por quê? Porque você tem que retirar toda a lesão, que é as hélices de zona de transformação, feita sob visão colposcópica. Isso é das diretrizes atuais do Ministério da Saúde. E aí você manda toda essa lesão para análise. Se ela confirmar uma lesão in situ, que a gente nem usa mais esse termo carcinoma in situ, porque na verdade ele não é um carcinoma. Ela é uma lesão de alto grau, alto risco de evoluir para carcinoma. Aí se você tirou essa lesão, ela tem margens negativas, porque as margens são analisadas. Então ela tem um risco menor de recidiva. Essa paciente é seguida por 2 anos a cada 6 meses. Eventualmente, se ela tiver um outro problema ginecológico, mioma, uma metrorragia, alguma outra queixa, ela pode evoluir para a esterectomia. Se ela não tem nenhuma queixa, não há necessidade da esterectomia. Não sejamos cancerofóbicos. O risco dessa mulher ter lesão existe sim por até 20 anos. Então, ela deve continuar fazendo rastreamento. Dos 2 primeiros anos a cada 6 meses, anual até completar 5 anos do tratamento e pelas diretrizes do Ministério, trianual depois. Mas por pelo menos 20 anos. Entendeu? Mas não há necessidade. Isso é um overtreatment, né? Quer dizer, um tratamento desnecessário. De inicial, a menos que ela tenha uma outra patologia associada. Às vezes a gente até faz a esterectomia por um problema social, porque a gente sabe que essa paciente ou fez uma estenose de canal, eu não vou conseguir seguir esse colo direitinho, ou eu não tenho segurança do ponto de vista socioeconômico que eu vou ter essa paciente na minha mão, né? Então aí a gente vai... Quando você tem condições de follow-up, não há necessidade da esterectomia. No in situ, que é o NIC3, ou lesão de alto grau. Tá? Na verdade, a gente não consegue tirar esse carcinoma do nome da NIC3, o da alto grau, mas ele não é um carcinoma. É mais ou menos, vou fazer um paralelo para você. Você tem uma pinta na mão, você tira a pinta ou você tira a mão? Entendeu? Não é porque o útero não faz falta que a paciente tem que ir para a esterectomia, né? Pense que é um custo e é uma morbidade, né? A gente tem que tratar exatamente do mesmo tamanho, né? Não é porque você tem falha do sistema que você tem que radicalizar, né? Tá, então, só para complementar e deixando assim bem claro, então, feito uma STE, deixando lá os ovários, é necessário ainda se fazer o preventivo do Papa Nicolau, uma possível corpo nesse período que você passou. Não, eu não falei da esterectomia. Eu falei da paciente que fez uma conduta conservadora, que foi uma exérese da zona de transformação. Se ela tiver em paralelo isso, um risco de recidiva, que eu não fico segura. Porque, por exemplo, eu fiz a EZT, ela ficou com um fechamento do canal, a coleta vai ser inadequada, ou a margem era positiva e eu não vou conseguir avaliar, ou ela tem alguma outra patologia ginecológica uterina associada, ela vai para a esterectomia. Bem dito,
que sempre que você fizer uma esterectomia, seja ela por patologia benigna ou não, as trompas devem ser oportunisticamente retiradas, porque isso já tem muitos trabalhos mostrando que diminui a incidência a longo prazo do câncer de ovário. Aí, essa paciente que foi tratada não de uma forma conservadora, mas com a retirada total do colo, ela necessita fazer citologia da cúpula vaginal. Por quê? O câncer de vagina e o câncer do colo do útero, eles são desencadeados pelo mesmo agente que é o HPV. Então, essa paciente, ela deve continuar fazendo rastreamento, mas esse rastreamento pode ser trianual, porque o câncer de vagina é muito raro e não funciona. A lesão precursora não tem o mesmo risco no colo do que na vagina. Ou seja, mesmo que você ache uma lesão precursora, essa lesão precursora tem menos risco de evoluir do que uma lesão do colo. Entendeu? Então, a paciente que fez a conservadora, sem a retirada do colo, apenas a retirada da zona de transformação, aonde estava a lesão, ela deve fazer citologia a cada 6 meses por 2 anos, anual até 5, trianual depois disso por 20 anos no mínimo. A que fez a esterectomia, ela vai direto para segmento de citologia da cúpula vaginal a cada 3 anos. Porque o câncer de vagina tem menor problema. Outra coisa importante, quando a gente vai indicar a esterectomia, nós analisamos a cúpula vaginal, que faz parte da colposcopia. Então, a gente também já sabe que essa paciente não tem lesão vaginal naquele momento. Certo? Respondido. Obrigada. Obrigada. O pessoal de Timbaúba, no Pernambuco, bom dia. Querem falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Está aberto o microfone. Bom dia. Não, tudo ok, Tatiana, não temos perguntas. Tá bom, então, obrigada. Não estamos ouvindo. Alguém está falando? Ela falou que não Estava tinha ouvindo pergunta. você, mas lá de Timbal. Sem pergunta. Santa Casa de Mogi das Cruzes. Bom, doutora Leila, vamos fazer assim. Enquanto o pessoal, a gente vai colocando e eles vão verificando se tem alguma pergunta, ou mandando no chat, ou solicitando a vez, eu vou deixar aí aberto para a senhora falar mais um pouquinho sobre esse projeto de prevenção aí de você. Por favor. Eu gostaria na verdade, vou ficar muito feliz se eu estivesse sendo ouvida por gestores, né? Porque eu acho que é muito importante que exista esse compromisso com a medicina a nível primário no município. Então, às vezes, você tem um recurso que você
você vai usar para um tratamento oncológico, curso que você vai usar para um tratamento oncológico, e se você investir em programas de tratamento de todos os níveis, porque aqui no hospital nós não temos só o programa de prevenção do câncer do colo, tem prevenção de próstata, de mama, o programa de prevenção do câncer do colo, detecção precoce de câncer de mama, prevenção do câncer de melanoma. Então, no Instituto de Prevenção, nós desenvolvemos várias atividades, justamente porque nós somos o ponto, o final da linha, né? O ponto final. Então, nós pegamos muito tumores avançados. Para vocês terem uma ideia, nós estávamos tendo muito poucos tumores avançados até o que o hospital foi inserido na CROSS. Porque nós temos recebido casos de outra região. Aí a gente fala, mas foi o nosso currículo. Porque, na verdade, nós quase não tínhamos mais tumores avançados, porque nós dávamos atendimento à nossa microrregião e praticamente todos, a nossa cobertura populacional, pelo exame de citologia e a cobertura do ambulatório, como vocês viram, é grande. Então, assim, vale a pena, né, as pessoas que estão ouvindo levarem essa ideia e terem essa consciência do quanto vale a pena financeiramente, socialmente, até de uma maneira humanística, né, investir nesse tipo de trabalho. Também gostaria de dizer que nós vamos estar absolutamente à disposição, né, se alguém quiser vir conhecer pessoalmente, se quiser trocar experiência, se quiser usar a nossa experiência, nós temos mais interesse mesmo em divulgar. E como vocês viram, assim, essa análise do Donaldo, ele coroou muito a nossa observação, porque provou mesmo, né, estatisticamente, essa tendência de diminuição. Isso não é novidade em lugar nenhum. Nós não criamos o programa, na verdade, nós colocamos em execução os parâmetros que já existem dentro do Ministério da Saúde, que é baseado na Organização Mundial de Saúde. Então, é só, na verdade, ter a disponibilidade de colocar em prática o que já existe, né, dentro do sistema. Ok, então, pessoal de Apucarana, no Paraná, bom dia. Tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Não, obrigado. Parabéns pela palestra. Obrigado. Bom, não temos, então, mais nenhuma pergunta, nenhuma colocação. Eu vou passar a palavra, doutora Leneira, para que a senhora possa fazer as considerações finais. E eu quero agradecer o Amaral por ter participado aqui conosco e ter colocado em evidência esse projeto importante para nós, né, para toda a rede do projeto de telemedicina. Bom, eu que gostaria de agradecer a oportunidade. Eu acho que assim, nós não perdemos a oportunidade de divulgar não o nosso trabalho, porque o nosso trabalho, como eu disse para você, na verdade nós colocamos em prática uma
são diretrizes do Ministério da Saúde. Mas, assim, a oportunidade de mostrar que funciona, né, o que existe dentro do que nós temos de recurso. E que é importante que a gente aprenda a usar, né? Nossa, mas que horror, quanto câncer de colo de útero que nós temos, que região ruim, né? Que nós somos país de terceiro mundo. Nós não precisamos ser país de terceiro mundo, né? Nós podemos, como a gente tem aqui, nós temos o primeiro mundo em termos de rastreamento. Não é mérito, eu acho que é mérito da equipe no momento que existe envolvimento. Mas o recurso existe. Então, eu acho que a gente tem que ter, assim, a segurança de poder aplicá-lo, porque ele realmente, como vocês viram, dá resultado. E é muito gratificante a gente olhar esses números depois de 20 anos de programa. Tá bom, então, doutora Lenira, obrigada a todos os pontos. E até a próxima, tá bom? Muito obrigada.